Será que estamos no fim dos tempos? Será que estamos ficando todo mundo um pouco muito louco? Né? Você deve ter ouvido aí essa semana ou esse mês, né, sobre o caso das bebê reborn, pessoas que estão tratando bonecas, que estão, né, tendo uma relação afetiva como se fosse uma relação humana com um brinquedo, né, ou com bebês artificiais, né, porque eles são tão parecidos que podemos chamar assim. Será que nós estamos olhando para o lugar certo quando abordamos esse fenômeno? Bom, a minha proposta aqui com vocês é fazer uma análise, entender e tirar lições proveitosas desse fenômeno que parece, além de engraçado, muito assustador também. Tá bom? Mas antes disso, eu gostaria de agradecer você que está aqui comigo. Seja muito bem-vindo. Aqui é a Zele. A Zele é uma comunidade que tem como proposta abordar assuntos e temas do cotidiano, da vida prática, através da psicologia analítica e através das ciências sociais. Tá? Então seja muito bem-vindo, espero que você goste, né? E contamos aí com a sua participação. Bom, para começar, já escreve aqui embaixo nos comentários o que você está achando desse caso, desse fenômeno das bebê reborn. Antes da gente fazer essa análise, já escreve aqui o que você está achando e vamos ver se depois, né, de você assistir esse vídeo, você muda um pouco o seu olhar, talvez, sobre o que está acontecendo. Bom, para a gente compreender um pouco melhor esse fenômeno, eu gostaria de trazer alguns conceitos da psicologia para a gente aumentar ali a nossa capacidade de análise, tá bom? Um desses conceitos é o conceito de projeção. O que é a projeção? A projeção, né, é colocar no mundo externo, ou seja, nas pessoas e nos objetos, conteúdos subjetivos, ou seja, conteúdos que diz respeito a nós, a nossa experiência, a nossa construção, certo? Então a gente coloca no outro aquilo que é nosso. A gente projeta no mundo, né, aquilo que não necessariamente diz respeito ao mundo, mas que é nosso. E a gente faz isso o tempo inteiro, é um mecanismo natural da nossa psique, a gente projetar. O que é que a gente projeta, Vinícius, no mundo? A gente projeta conteúdos que são inconscientes, conteúdos que não fazem parte da nossa construção de identidade, que não tem relação com aquilo que chamamos de eu. Tudo aquilo que não se relaciona comigo, de alguma forma, ele fica assimilado de forma inconsciente. São conteúdos que não têm relação com a minha identidade, com a minha noção de eu, com a minha pessoa. Tá? Eu não me identifico com isso. Isso acontece o tempo inteiro. Para a gente construir a nossa noção de eu, para a gente construir a nossa identidade, a gente precisa fazer essa diferenciação daquilo que somos e daquilo que não somos. Aquilo que somos, dizemos que são conteúdo da nossa consciência, aquilo que relaciona com o eu. Né? Então, se eu tenho a consciência de que eu sou uma pessoa tímida, bom, eu me identifico com isso, então eu passo a me descrever como uma pessoa tímida. Tá? Automaticamente, ao fazer essa descrição, eu também estou dizendo que eu não sou uma pessoa, vamos ser, não tímida, né? Ou extrovertida, ou uma pessoa mais, mais extrovertida, vamos dizer assim. Né? Então eu não me identifico com isso, beleza? Se eu acho que ser tímido ou ser mais reservado é uma coisa boa, automaticamente o contrário disso pode ser considerado uma coisa ruim. Então, nesse mecanismo de projeção, eu enxergo no outro, por exemplo, a extroversão que poderia ser expressa através de mim, né? Então, pessoas que falam com todas as pessoas, às vezes eu posso considerar ela como uma pessoa inconveniente, uma pessoa dada, né? Porque aí eu começo a criticar as pessoas por aquilo que eu considero negativo em mim, né? Aquilo que eu considero longe de mim. Bom, esses são os conteúdos que fazem parte de conteúdos inconscientes para a gente entender esse fenômeno da bebê reborn, tá? É claro que esse assunto é muito maior do que eu estou falando, né?
talvez aí nos próximos vídeos a gente pode até tratar da projeção como algo mais profundo. Mas entendeu aí? A gente projeta no mundo as coisas que estão fora da nossa consciência, que nós não nos identificamos. Entendendo o aspecto da projeção, nós vamos partir para o próximo conceito, que é um outro mecanismo que acontece na nossa mente, na nossa psique, que é o mecanismo da compensação. Né? O Jung ele vai postular isso e vai dizer que a nossa psique ela funciona numa dinâmica de compensação. Aquilo que está no consciente, aquilo que nós identificamos e que faz relação com o eu, precisa ser compensado no inconsciente de alguma forma. É compensado de alguma forma. Então, por exemplo, como eu estou dando aqui o caso da timidez, se eu sou extremamente tímido aqui, se eu me identifico com a timidez, provavelmente meu inconsciente vai realizar isso de forma fantasiosa, ou seja, imaginária, imaginativa, a minha não timidez, a minha extroversão, né? Ou seja, as características que me tornariam uma pessoa menos tímida. Eu posso realizar essa compensação sonhando com isso, eu posso realizar essa compensação projetando isso nas outras pessoas, e eu posso realizar essa compensação me relacionando com pessoas assim sem perceber que isso faz parte de mim, né? De forma automática. Talvez com pessoas mais próximas de mim, com familiares ou com pessoas que eu me sinto mais seguro, eu vou realizar essas características de uma pessoa não tímida e que eu nem percebo que isso faz parte da minha identidade. Mas vamos ficar aqui com a projeção, que é o que a gente está tentando entender. Então, o conteúdo da projeção ele pode ter a finalidade de compensar alguma coisa que a consciência está negando. Compensar algo que nós estamos achando que está funcionando e não está. Tá? Você percebe? Existem dois pontos aqui muito importantes. A gente projeta o tempo inteiro e a gente compensa o tempo inteiro. Vamos trazer então esses dois conceitos para o nosso caso aqui da bebê reborn. Ou seja, ao lidar com um objeto inanimado, ao lidar com um objeto que se assemelha muito com um outro objeto, a gente consegue transferir essa projeção de uma coisa para outra. A gente consegue então tratar um animal de estimação, por exemplo, como parte da família. A gente consegue às vezes, cuidar de outra criança que não seja da nossa família, do mesmo jeito e tal. São coisas que parecem mais, que têm mais características, que se aproximam, no qual a gente pode transferir essas coisas. Mas quando chega numa boneca, por exemplo, a gente tem mais dificuldade de entender essa transferência, né? De entender que como pode um ser humano projetar numa boneca um relacionamento humano. Como é que isso pode acontecer? A questão não é como pode acontecer, mas por que que isso acontece? E o que isso quer dizer para a gente, o que nós estamos tentando compensar com isso. Bom, se as pessoas estão se relacionando com objetos, né? Ou seja, com outras coisas como se fossem seres humanos, é porque existe uma necessidade de se relacionar com seres humanos que está sendo transferida para outros objetos. Ou seja, nós estamos compensando as nossas relações com relações que têm com objetos que têm outras características, certo? E quão intensa é essa projeção? A ponto da gente se relacionar com objetos inanimados, que não têm reações, né, muito próximas de outros objetos, de outros seres humanos, certo? Então, o grau, né, da nossa projeção, ela indica também o grau de unilateralidade da nossa consciência, o grau de intensidade, de extremismo que nós estamos vivendo, talvez de solidão, de afastamento. Isso fica claro quando a gente percebe que nós estamos cada dia mais nos relacionando com máquinas, né, com simuladores de seres humanos e deixando de se relacionar com seres humanos, deixando de viver uma vida
mas coletiva e analógica. Isso talvez seja um ponto no qual as pessoas não estão levando em consideração, né? Estamos tão isolados, estamos tão sozinhos, que estamos literalmente conversando com a parede. Tá? Esse é o sintoma. É isso que nós estamos. É, é isso que esse comportamento, que é totalmente inadaptado, né? Visto com a sociedade com espanto, que revela que, como sociedade, talvez estejamos vivendo um relacionamento coletivo artificial a ponto da nossa psique, da nossa mente, não enxergar isso como saudável, como uma solução orgânica para nos acalmar, para nos deixar equilibrado. Então, para alcançar esse equilíbrio, nós estamos buscando recursos que nos assustam. Entende? Talvez olhar mais para esse fenômeno de uma forma mais profunda e entender que isso é um indicativo que estamos tomando um caminho perigoso e menos entender que a loucura está no outro e de que talvez o outro pode ficar numa situação ruim, né? Demonstrar essa situação patológica e nós não. Sendo que nós estamos a cada dia, né? A cada ano, a cada evoluindo para uma situação aonde esse convívio ele está literalmente artificial, a ponto de não dar conta das demandas humanas, fazendo com que a psique projete em coisas aquilo que deveria, de alguma forma, ser projetado em pessoas. Entende? Então, talvez essa reflexão possa nos ajudar a enxergar esse fenômeno a ponto de mudar a nossa atitude, quem sabe, né? De nos tornar aí mais humanos nas relações e menos artificiais. Espero que você tenha gostado dessa reflexão, tá? Esse é só o primeiro vídeo e virão mais, então não se esqueça, se inscreva, ativa o sininho para você receber mais vídeo da Zele. Muito obrigado, até a próxima.